como presidente da gestão MP 2023, juntamente com a minha diretoria, amigos queridos, doutores Cláudio Pilovinic, Maria Cristina Gonzalez, Thiago Vernetti Ferreira, Fernanda Lauermann e Décio Henke. Dou as boas-vindas à sessão solene da Associação Médica de Pelotas 2023. E como já é tradição, este evento marca o início das nossas atividades médico-científicas. É importante lembrar que há mais de 8 décadas, esta entidade tem como meta a valorização do conhecimento, da informação e do debate dos assuntos que dizem respeito à medicina. Além de congregar, aproximar seus sócios médicos e acadêmicos de medicina, de todas as idades, parceiros comerciais, amigos e familiares. Hoje, portanto, é um dia de celebração. Receberemos nessa noite os convidados palestrantes que abordarão o tema Arte e Saúde, relatando o início do projeto criado pela professora Bia e colaboradores no Centro de Artes da UFPEL, até o encerramento, com a apresentação de uma música de autoria de um dos palestrantes, Gilberto Esquerdo. Apresento, então, os nossos palestrantes. Ana Beatriz Brum Argot, licenciada em Artes Visuais, pós-graduada em Artes e Educação, foi coordenadora do projeto Arte e Saúde do Centro de Artes da UFPEL. Gilberto Esquerdo, pós-graduado em Arte Terapia e em Atenção Psicossocial pela UFPEL. Graduado em Artes Visuais e Escultura, é Master e Practitioner em Programação Neurolinguística, hipnólogo clínico avançado e não verbal. Isamir Duarte de Farias, licenciado em Artes e Filosofia, graduado em Psicologia, doutor em Ciências da Saúde. Em nome da MP, agradeço com muito carinho mesmo a dedicação desses palestrantes que nos brindarão com um tema de duração aproximado de 40 minutos, finalizada com uma surpresa. Logo após, receberemos os músicos para brilhantar ainda mais essa noite que foi criada a partir da vontade de mostrar que não só de medicina vive o médico, né? O médico tem outros dons, outros desejos, outros amores. E o repertório musical fica por conta da organização profissional do querido tenor e professor de canto João Ferreira Filho, que também vai nos brindar com seu talento musical. E pelo nosso diretor administrativo da Associação Médica, médico radiologista, amante da vela e da música, o amigo Décio Henke. Muito obrigada. Os nossos músicos convidados são médicos, sócios, amigos da MP, juntamente com a acadêmica de medicina Marcela Saldanha, que há pouco tempo retornou da Namíbia, onde trabalhou voluntariamente num projeto assistencial. Agradeço em nome de todos nós da MP a disponibilidade e a vontade de vocês de quererem estar aqui nessa apresentação, que certamente será inesquecível. Na sequência, os nossos médicos músicos desta noite: Bruno Gomes, Henrique Saldanha, Evelise Ribeiro, Felipe Kwiatkowski, Gustavo Real, Hélio Sidler, João Ferreira Filho, Marcela Saldanha, Marcos Ferrer e Thales Marçal. Antes de encerrar, quero agradecer às nossas empresas parceiras que nos apoiam e que aderiram ao nosso projeto anual de aproximação com a entrega de serviços e produtos de ambas as partes. Empresas Diamante, Unicred, senhora Viviane Bender, gerente das agências Quartier e Lobo da Costa, e os gerentes de relacionamento, Gilmar Gonçalves da Lobo e Ana Amália da Quartier. Eles estão na frente da gente, ali na sala de entrada, com um totem para sorteio de brindes. Para quem não passou por ali, passem depois, no intervalo. Super Alto Ford, senhores Felipe Oliveira, gerente geral, e William Aldaves, consultor de vendas.
e estão lá na frente à disposição para falar sobre a linha maravilhosa que a gente tem, inclusive um carro ali bem legal. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Dr. Marcelo Sklovitz, diretor regional do Simers. Também com o comercial ali na frente e sorteio no final dessa palestra. Empresa Ouro, Laboratório Antonello, senhora Lúcia Pinheiro, coordenadora regional de atendimento do Laboratório Antonello e Lunave, e senhora Ivanise, coordenadora de produção. Dr. Rodrigo Siqueira, fundador. Estão com o comercial ali na frente à disposição e sorteio também especial no final da palestra. Empresa Prata Schneid Seguros, em nome da Caroline Schneid, diretora proprietária da empresa, o convite ao espaço do café, esperando por vocês ali fora. E ainda, representando a indústria farmacêutica que nos apoia nos eventos científicos exclusivamente, cito a EMS. Gurias, obrigada. Puxar o nome da Tárcia Barreto Machado, Graziela Monhon e Paola Veleda. Agradeço a presença de nossos parceiros que representam empresas conceituadas na nossa cidade e que fazem a diferença entregando produtos e resultados para a melhora da qualidade de vida e saúde dos seus clientes. Como uma lembrança, acessem o nosso site, ampdigital.org, façam seu login como sócios ou acessem a área aberta e façam a sua associação. Desfrutem de todo o material exclusivo, gravado, palestras que a gente tem lá à disposição. A rede digital também, Insta, Facebook, acompanhem o nosso trabalho também por lá. Uma ótima noite a todos e eu convido, então, os palestrantes, por favor, a se colocarem. Nesse começo de conversa, enfatizamos 2 nomes importantes que, por suas iniciativas e atitudes, podemos hoje estar aqui conversando sobre a integração de saúde e arte. O primeiro nome, doutora Anísia da Silveira, conhecida por nós todos, né? Médica psiquiátrica brasileira, nascida em Maceió, Alagoas, conhecida mundialmente por sua contribuição à psiquiatria, revolucionou o tratamento no Brasil, foi aluna de Jung e, com ele, expôs obras dos pacientes brasileiros em Paris, obras incorporadas na coleção do Museu Imagens do Inconsciente pelo IFAM. Fica a nossa gratidão eterna, Anísia. O segundo nome que destacamos aqui é alguém da nossa região, que visitou o ILA, antigo Instituto de Letras e Artes, hoje Centro de Artes, com o objetivo de solicitar a participação das artes na atuação direta junto aos doentes mentais da nossa casa em São Lourenço do Sul, onde atuamos um bom tempo. Nessa época, a reforma psiquiátrica já vinha sendo tecida e o nosso homenageado de hoje, Dr. Flávio Resmini, era bastante engajado nessa luta. Hoje nós estamos aqui porque ele tomou a iniciativa. O projeto Arte e Saúde do ILA, hoje Centro de Artes, iniciou
com a atividade, então, saúde mental, com o pedido do Dr. Flávio, lá em São Lourenço. E depois nós criamos no Hospital Escola da Universidade Federal os Doutores das Artes, onde a gente se vestia de médico e palhaço, ia andando pelas enfermarias e até a UTIs, cantando musiquinhas para as crianças hospitalizadas. O objetivo de humanizar o ambiente hospitalar. O Corredor Arte, que ainda existe lá, né, também foi criado pelo projeto e também com o objetivo de humanizar o ambiente hospitalar. E muitas das obras dos doentes mentais, dos CAPs e das oficinas, sempre faziam exposição lá no corredor. Além de artistas famosos, gostam de fazer exposição no Corredor Arte. Bom, nós tínhamos projetos, né, bastante, mas também tínhamos a necessidade de recursos para fazer um trabalho melhor, para fazer. E o MEC lançou um edital, onde nós fizemos um programa intitulado O Fazer Artístico como Exercício para a Cidadania de Grupos Especiais. E engajamos todos os outros projetos nesse programa. Recebemos uma verba de 89 mil, que era 10 vezes mais que a renda do ILA todo ano, né? E podemos fazer um trabalho diferenciado, que seria tirar os pacientes dos CAPs que gostam de pintura e música para ir para a universidade. No início, foi difícil. Me ligavam para minha casa meio-dia e diziam assim: teus loucos estão aqui. Mas hoje, né, e há muito tempo já também atrás, porque nós estamos 25 anos de projeto, muita gente... Eu estou com problema de memória do Covid, não reparem. Então, me ajude a falar. O programa, então, incluiu um curso de pintura para todos os pacientes dos CAPs que gostavam de pintura dentro do ILA. E também o grupo vocal. Cada CAPS tinha um grupo vocal, mas depois o Isamir formou, com essa verba, nós chamou os doentes para dentro do ILA. E hoje, e já há bastante tempo, eles são considerados pessoas do projeto. Ninguém mais chama de louco. Esse recurso possibilitou remunerar bolsas acadêmicos, aquisição de material, um rico material de artes, material de boa qualidade, nós compramos, pagamos os alunos estagiários, ficaram bolsistas, e compramos instrumentos musicais que até hoje são usados nos CAPs. Então, ele agregou. E esse curso resultou na maior exposição que já teve em Pelotas, que 2 galpões inteirinhos com as obras dos pacientes. O nosso doutor Eduardo Mendes tem no consultório dele obras lindas dos pacientes, né? Então, foi resultado desse curso de pintura. Além de que os nossos estagiários estavam em todos os CAPs, né? Nossa metodologia usada é uma metodologia que eu dizia, a metodologia do circo. Tu prepara, tu vai para a ação, tu avalia e tu replaneja. E assim a gente trabalhou, porque era novo para nós trabalhar com a saúde mental. Como a gente observava o resultado dessa pesquisa?
através de relatórios diários de atuação nas oficinas e também reuniões semanais com os acadêmicos. Também, quanto à atuação, a gente tinha uma preocupação grande assim, do pessoal não trabalhar para nem por, mas trabalhar com os pacientes dos CAPs. Com é ao lado, é confiar que ele é capaz, que ele vai, né? E por, o que acontece? Coitadinho, é doente, né? E nós sempre brincamos que nós, das artes, trabalhamos com o lado sadio dos doentes mentais. Os médicos cuidam da doença e nós cuidamos do lado sadio. Bom, né? Eventos importantes. Durante todos esses anos de atuação, nós fazíamos na prefeitura municipal, ali no hall, uma exposição de trabalho de todos os CAPs, oficinas, e na escadaria da prefeitura, o grupo vocal era sempre o nosso destaque na abertura da exposição. Outro evento importante que aconteceu foi o concurso Arte de Viver, feito por um laboratório. Nós encaminhamos todas as telas dos pacientes e elas foram selecionadas para uma revista, um livro. Trouxesse um livro? Não. O concurso Arte de Viver foi uma linda experiência para eles. Depois, o Gilberto vai contar a história de mudanças das pessoas e que inclui esse concurso também. O nome da exposição do curso de pintura, muito interessante, o bem que isto me faz. Foi uma expressão de um dos pacientes. Então, o bem que aquela pintura, enquanto ela estava pintando, fazia para ele. Resultados, alguns resultados, isso tudo de memória que eu trouxe aqui, eu não pesquisei, porque 11 anos nosso trabalho está em arquivo morto na universidade, né? Mas é permitido a gente pesquisar, né? Resultados. Da liberdade da expressão não verbal através do barro, da tinta, a liberação para uma expressão verbal. Foi uma das primeiras coisas que a gente observou nos pacientes. Eles se liberavam na pintura, na escultura e começavam a falar. E muitas vezes os psicólogos nos perguntavam assim, por que eles não falam tanto conosco e falam com vocês? Porque a arte possibilita isso. A autoestima, né? A autoconfiança em si. Uma coisa muito importante que aconteceu durante esse tempo foi a abertura do mercado de trabalho para as artes, através de concurso público para atuação nos CAPs. E esse pedido partiu do projeto. Fiz um ofício, encaminhamos para a Prefeitura, Câmara de Vereadores, e hoje a gente tem um número enorme de profissionais em artes se dedicando à saúde mental. Integração, eu já falei dos doentes mentais com a comunidade universitária, mas outras coisas que aconteciam no momento que eles estavam indo para o curso na universidade seriam novas rotinas no seu caminho, não iam só para o CAPS,
e um também para o Instituto de Letras e Artes, para o Centro de Artes. Novos conhecimentos e novas amizades. Nós tivemos, eu vou dar uma pincelada para ver o quanto nós temos que ouvir desses meninos ainda. Pessoas que participaram do projeto, fizeram pré-vestibular desafio, que era da universidade, para pessoas carentes, passaram no vestibular e se formaram em artes. Isso aí, mais ou menos, um pouquinho da história para dar espaço para meus amigos aqui. Então, uma boa noite a todas, a todos. Após ouvir a professora Bia contar esse relato, né, e pensando várias experiências dentro do Centro de Artes, construídas ao longo de um período bastante delicado no cenário artístico, na questão da saúde, em que estava efervescendo a reforma psiquiátrica, e de repente fazer essa junção embasada em Início da Silveira, Carl Jung, dentre outros referenciais relevantes, é bem interessante. E eu vou contar duas historinhas bem rápidas, assim. A primeira é um pouco pessoal, que eu cheguei dentro do Centro de Artes via vestibular, para estudar artes, com o intuito de me formar músico na época e talvez lecionar. E no mês de março de 1998, eu conheci a professora Bia no corredor, que me chamou. Olha, a gente não se conhecia, e tem um projeto assim que estuda arte e saúde mental e tal, vai acontecer às 19 horas e tal, tu quer participar? Aí eu fiquei pensando naquilo ali, era 10 horas da manhã, intervalo de aula, e pensei, vou ir para conhecer esse negócio. Bom, eis que está fazendo 25 anos que eu estou imerso nesse universo das artes, e mudou meu projeto de vida, de profissional e pessoal, enfim. E diante disso, pude participar de diversos eventos junto com esse projeto, ao longo do processo de formação, e me tornar um profissional da saúde. Mas pensar saúde mental e pensar arte é pensar num desafio enorme, porque nesse momento estou falando para profissionais médicos de diversas especialidades, e pensemos, todas as áreas, quando tratam com o ser humano, possuem as suas limitações, as suas restrições, e requerem investimento pessoal, investimento técnico, para que se consiga um processo de evolução. E quando se fala de saúde mental, no nosso caso, a gente está falando de pacientes com transtornos graves, com sequelas bem importantes, e que ficaram privados da comunicação, da sociabilidade, que é tão natural, tão intrínseca ao ser humano. Então, a gente recorrer à arte como ferramenta para resgatar esse indivíduo que possui uma dor, como descrito por uma pessoa, uma paciente, como a dor da alma, que é aquela que nenhuma medicação, que nenhuma técnica consegue atingir, mas quando eu me expresso pela arte, eu posso me libertar desse corpo adoecido. Fala de uma paciente esquizofrênica, bastante deteriorada. Então, pensar nesse cenário e olhar para essa ferramenta, com as suas diversas facetas, é algo bastante desafiador, mas que traz resultados absolutamente importantes. Tem um ponto bem interessante também, que quando a gente pensa no trabalho com a arte, há de se pensar e de se convir que é necessário uma imersão e um investimento grandioso, porque requer tempo. O trabalho com a arte é tempo, é aproximação, é afeto, é investir no universo daquele indivíduo a fim de resgatá-lo. Eu tenho um amigo que costuma dizer que quando nos aproximamos do paciente psiquiátrico bastante deteriorado, a gente
fica imerso no seu inferno pessoal e o resgata ao paraíso. E a arte faz muito disso, através das cores, das formas, dos sons, do toque, do resgate da interação. Porque a linguagem verbal fica bastante prejudicada, né? Quem trabalha com paciente psiquiátrico, que tem múltiplas internações, usa múltiplos psicotrópicos, sabe o quanto é difícil esse processo, o quanto é dolorido para aquela pessoa, o sofrimento, para os seus familiares, para o seu entorno. Desagrega todo um sistema, o adoecimento é sistêmico. Então, a arte proporciona um viés de acesso a, como disse a Bia, ao sadio, ao saudável daquele indivíduo, que consegue, então, trazer um pouco da sua essência, da sua existência, através de todas as linguagens artísticas, de acordo com a sua afinidade. E com isso, eu recentemente, em 2017, fui recorrer a um referencial teórico que me despertou muito em relação a esse trabalho. Aí a segunda historinha que eu disse que eu ia contar. Eu conheci Clifford Geertz, que é um antropólogo americano, e ele trabalha com etnografia. E uma certa pesquisa dele, no interior do Texas, nos Estados Unidos, é proibido aquela rinha de galos. E aí, Clifford Geertz estava naquele grupo de pessoas lá envolvidas, meio escondido, meio do mato e tal. De repente, chegou a polícia. E a polícia americana, a gente, né, quem não foi lá conhece no mínimo pelos filmes. E Clifford Geertz, com a sua credencial no bolso, um pesquisador renomado, escritor, de repente, o que faço agora? E a polícia chegando e tal, carro e aquela coisa toda, a denúncia acontecendo, e aí deu o galo correndo para um lado, o proprietário do galo pegando pelo pescoço, correndo, e foi aquela situação que a gente pode imaginar. E Clifford Geertz ali no meio, entre a polícia e os camaradas correndo para o meio do mato. Então, o que ele fez? Na hora ele pensou, puxa, posso pegar minha credencial, me apresentar para os policiais, está tudo certo. Mas não, o que ele fez? Ele saiu correndo com os camaradas. O que aconteceu? Ele, naquele instante, se aproximou daquelas pessoas que estavam naquela situação de contravenção e mostrou-se ser um igual, um similar a eles. E com isso, ele conseguiu acessar um código de comunicação emocional, de energia, de crenças, de valores, que ele não teria conseguido se a postura dele fosse distinta. Ele jamais teria entrado naquele universo, de fato, de forma antropológica. E com a arte nós fazemos isso, né? Depois o Gilberto vai falar também, mas quando se trabalha com a arte, nós ficamos horas de trabalho com grupos de pessoas que são esses pacientes bastante deteriorados, com déficit de comunicação, com limitações sociais, culturais, etc., e interagindo através da arte, se aproximando dessas pessoas, mostrando também a questão afetiva que já é deteriorada, porque o indivíduo adoecido psiquicamente é socialmente discriminado, não só pela família, mas pela sociedade. E é importante a gente sempre pensar que, como ser humano, nós todos somos iguais na condição física. Podemos ser diferentes em peculiaridades muito específicas, no entanto, somos iguais. Mas essa igualdade deixa de existir quando o sujeito apresenta um comportamento dissonante das convenções sociais. E isso é o que acomete os indivíduos que possuem psicopatologias severas, graves, e por isso precisam de internações, precisam de psicofármacos e precisam, sobretudo, de possibilidades de atenção, que a arte é uma destas possibilidades, porque permite ao indivíduo a expressão. Então, eu trouxe Geertz aqui na fala, porque se faz cotidianamente, aí a Bia mencionou o CAPS, eu trabalho no Centro de Atenção Psicossocial, aqui em Pelotas, já há 20 anos e 25 anos, né, nesse movimento através do projeto, como voluntário e tal. Então, ao longo deste período, foi possível, em absoluto, compreender a necessidade que emerge ainda mais nos tempos atuais, sobretudo pós-pandemia, de acessar o indivíduo, de proporcionar ferramentas que lá no meu consultório como psicólogo eu não consigo.
Então, a gente precisa recorrer a outras ferramentas, a outros meios, porque quando a pessoa está apresentando estas limitações, aí pensemos no indivíduo deprimido, que está em casa, não consegue interagir, no esquizofrênico, pessoa que tem um transtorno bipolar, um déficit cognitivo, dentre outras psicopatologias que ficam limitadas, segregadas socialmente. A arte proporciona esse resgate. E aí eu tenho uns relatos, aqui alguns recortes que eu fiz, que foi a partir do grupo que a Bia falou, que é um grupo que existe há 22 anos, que nós começamos dentro do Centro de Artes. E, para começar, todos os aportes teóricos apontam para a dificuldade no sentido de longevidade dos grupos. Os grupos tendem a começar e terminar muito brevemente, mas esse grupo, o qual eu estou mencionando, começou em 2001 e ele está ativo ainda. Perdemos já 12 pessoas desse grupo que faleceram, outras chegaram, são todos pacientes graves. Alguns familiares desses pacientes também participam, porque eles precisam de um acompanhante, e a gente chegou a ter 39 pessoas, e o motor deste grupo que eu falo é a música, que vai ter hoje apresentações, enfim, né? A música é uma linguagem extremamente competente para acessar regiões da psique humana que, através da linguagem verbal, ou através do medicamento, ou através de técnicas da psicologia, a gente não consegue. Mas a música desperta, ativa regiões que ainda estamos estudando, a fim de conhecer plenamente como é esse processo, e se consegue milagres com as pessoas, porque as pessoas conseguem, então, interagir, esboçar afeto e se posicionar socialmente. E aí eu tenho algumas falas aqui que são oriundas de um artigo, através de observação participante, dentro da perspectiva etnográfica, de um sujeito que diz: o preconceito é muito forte mesmo, a gente tem que ter cuidado quando vai falar que se trata num CAPS. As pessoas discriminam muito, ainda quem se trata no CAPS, e pensam que são loucas. Um outro sujeito diz, em relação ao grupo musical: aqui me sentia abraçada, e isso fazia falta na minha vida. A gente não tem palavras para agradecer o amor e o carinho recebido, tanto dos profissionais quanto dos colegas de grupo. E nisso tudo, a arte, a música, faz a gente se sentir vivo e muito bem. Essa lucidez na fala, que é descritiva, literal, de um sentimento, de algo subjetivo, só se consegue no momento em que tu consegue resgatar aquele indivíduo, trazer ele para uma perspectiva relacional, intersubjetiva, que outrora estava prejudicada pela sua condição de segregado do bode expiatório da família, da comunidade. Por incrível que pareça, aqui em Pelotas, cito exemplo de algumas pessoas que eu atendi, e que, inclusive, algumas fazem parte do grupo, que moram em regiões, nas colônias de Pelotas, que a gente sabe que existe um preconceito em geral. O Brasil, por incrível que pareça, é um país de preconceitos. E quando se trata de regiões mais longínquas da civilização urbana, esse preconceito se intensifica. E algumas pessoas me relataram que a população jogava pedra nelas quando elas passavam na rua, porque eram loucos, eram perigosos para aquela comunidade. Então, com isso, com esse comportamento, evidentemente, existe uma reação, que é a intensificação da periculosidade do indivíduo. Imagina esse comportamento sendo manifestado e, de repente, você ter o trabalho, o investimento para mudar, para ressignificar essa perspectiva de vida daquele sujeito. É um trabalho de investimento. Tempo, muito tempo, 2 horas, 3 horas, que talvez a gente pense: puxa, 2, 3 horas de trabalho com um grupo de pacientes. 2, 3 horas de trabalho ao longo de anos, e a gente consegue obter resultados como esses descritos pelos próprios sujeitos. E em relação, por exemplo, ao material artístico produzido, então, por esse pessoal, a gente conseguiu, com um grupo de loucos, produzir trabalho em CD, DVDs, e viajar
toda a região sul brasileira, Argentina, Uruguai, várias cidades com um grupo de pessoas que, ao longo do tempo, se foi trabalhando com a música e com o repertório, construção de repertório, de expressão através do repertório, e se conseguiu inserir essas pessoas em palcos importantes, como artistas, inclusive com cachê, com remuneração, que muitos artistas concorriam a estes palcos. Então, esse é um aspecto importante. E quando se gravou CDs, eu até acabei não trazendo, mas depois vou divulgar um canal que nós temos no YouTube. Foi feito um estudo, então, em relação aos CDs e as camisetas de identificação daqueles sujeitos. O nome do grupo, conseguimos uma verba do Ministério da Saúde, e vejam que interessante os relatos das pessoas, sobretudo em relação à questão social e ao preconceito. Quando essas pessoas divulgavam que estavam gravando um CD ou um DVD e chegavam usando a camiseta do grupo na sua comunidade, geralmente periferia, um sujeito que trouxe essa manifestação. Outro sujeito que diz, eu acho que o CD ajuda muito a divulgar essa parte da arte que é tão forte aqui no CAPES. E só mais um relato aqui, um outro sujeito que diz assim, o que se leva dessa vida são coisas como esta, união, os momentos de interações, as alegrias de se poder compartilhar nossos problemas com colegas que também têm problemas, mas também poder ajudar o colega que está mais fragilizado que a gente. E a música é uma fonte de alegria e de energia para a gente seguir em frente e se fortalecer. Então, eu acho que essas falas traduzem de forma literal essa essência resgatada de intersubjetividade e, sobretudo, de expressão resgatada desses indivíduos. Porque suas falas e seus códigos de comunicação, outrora, não eram validados, eram ignorados pela família, pela comunidade, pela sociedade. Por isso eles eram loucos. No entanto, no momento que você consegue resgatar, trazer esse indivíduo e empoderá-lo através do exercício da prática artista, das suas expressões, que são socialmente validadas, esse indivíduo passa a ter um pertencimento como artista. Aí é que está a grande sacada, ou uma das grandes sacadas do uso da arte na reabilitação psicossocial. E para finalizar, não me alongar muito, eu gostaria de trazer assim, um relato do cenário atual. Ao longo desses 25 anos que eu acompanho a saúde mental, sobretudo 15 anos, até 15 anos atrás aproximadamente, eu encontrava no SUS e nos serviços que atendem alta complexidade, aqueles pacientes históricos com déficits, com várias sequelas das doenças, e oriundos de várias internações psiquiátricas que chegavam até lá. No entanto, esse cenário começou a mudar. E até antes da pandemia, 2019, muitas pessoas socialmente funcionais que trabalhavam, estudantes de graduação, até de doutorado, começaram a buscar ajuda em saúde mental. No entanto, durante o período mais crucial da pandemia, quando começou no mundo inteiro, o cenário foi bastante assustador, porque eu nunca havia, até então, atendido pessoas, inclusive da área médica, de várias especialidades, que entraram em sofrimento psíquico importante e buscaram um atendimento em saúde mental. Pessoas atuantes nos seus campos de trabalho, devido à sobrecarga, devido a todas as pressões. Então, o que eu aprendi com isso, acho que é o mais relevante de compartilhar nesse momento, que há pouco eu falei sobre essa igualdade do ser humano na condição de ser humano. E nesse momento pós-pandemia, eu tenho uma clareza em relação a isso. Todo o indivíduo humano está propenso, em algum momento, a desenvolver um sofrimento psíquico, independente de classe social, de profissão, de cultura, de etnia, etc. Então,
de certa forma, eu faço um grande apelo, né, a partir desta referência de trabalho, para que cuidemos da nossa saúde mental. E, sempre que puder, recorra à arte, à música, à pintura, à escultura, ao teatro, a esse universo de expressão. Porque, muitas vezes, nós trabalhamos tanto, uma rotina tão puxada, quando a gente lida com o sofrimento do outro, a gente não está acessando algo prazeroso, que nos traz tanta alegria. É evidente que o resultado disso é satisfatório, né? No entanto, a carga emocional que temos que despender para isso é muito desgastante. Então, cuidemos-nos, utilizemos a arte. Passo para o colega. Muito obrigado. Antes de mais nada, meu boa noite a todos. É um privilégio estar aqui. Queria agradecer muito à Sociedade Médica por esse convite, né, de poder não só nos propiciar esse momento de poder falar com vocês sobre arte e saúde, mas também de nos aproximar. Eu e Zamir e a Bia não se víamos já há um bom tempo e essa ação nos possibilitou que a gente pudesse novamente se encontrar com o Dr. Resmini, meu mentor, né? O Dr. Eduardo também, são duas pessoas que fazem parte da nossa história. Esse projeto da Universidade Federal de Pelotas, ele foi extremamente significativo, não só para nós profissionais, mas para toda a região. Não estou falando só em Pelotas, né? Esse projeto ele ampliou os universos, ele atuou em praticamente todas as regiões, cidades nossas vizinhas. Tanto é que eu sou um exemplo disso, que até hoje ainda permaneço no município vizinho nosso aqui, que é Jaguarão. Então, fazem 27 anos que eu estou atuando em Jaguarão, graças a esse projeto de arte e saúde, porque na época eu ainda era estudante, e comecei a atuar como estudante, né, de forma empírica, porque naquela época, como artista, não tinha nenhuma noção do que era terapia, como fazer terapia com arte, como fazer isso. Mas foi uma grande provocação que a Bia me fez na época, né? Eu já tinha um trabalho como artista e estava querendo me formar em arte e, coincidentemente, eu estava no momento certo, no lugar certo, né? E foi um grande privilégio, assim, eu poder participar desse projeto que me ampliou o meu universo, né? Tanto é que essa provocação me fez questionamentos pessoais, porque até então eu achava que a arte era uma coisa para o artista. O artista faz a arte, as pessoas contemplam e, enfim, vai fazer os seus questionamentos. Mas eu percebi que a arte tinha uma possibilidade muito maior do que somente contemplação, que ela podia fazer transformações nas pessoas, que a arte poderia libertar as pessoas das suas prisões, né? E isso foi muito significativo para mim na época, porque eu também me descobri que eu poderia ser um cuidador através da arte, né? Então, foi uma transformação. Eu vivo dizendo para a Bia que foi um divisor de águas naquele momento. Então, a partir dali, eu comecei a me especializar nessa área. Não vou me tornar um psiquiatra, não vou me tornar um psicólogo, vou me tornar um cuidador com a arte, esse fantástico mundo que os humanos... qualquer pessoa tem acesso à arte, né? Então, há muitas perguntas, por exemplo, que eu recebo. Mas como vou me tratar com arte se eu não domino as artes, né? Mas exatamente aí que está o fenômeno, né? A arte não é para os artistas, a arte é para as pessoas todas, para todos os seres humanos. Então, eu acho que trabalhar com arte não exige que tu tenha técnica. A arte é uma expressão de dentro, da alma da gente, né? Quem faz obra de arte são os artistas. Mas trabalhar com arte, qualquer um de nós pode fazer e se beneficiar muito disso. Por quê? Porque a arte,
ela não é verbal, ela é não verbal. Então, nós estamos num outro caminho que é muito mais genial, que é muito mais complexo e maravilhoso do que a verbalização. A verbalização, ela é restrita, enquanto que a arte é ampla, é aberta, é libertadora. Essa é a grande palavra, né? Então, ela possibilita que as pessoas se descubram. E nesse processo, a gente pôde perceber, nesses tantos anos aqui, como isso é possível e como isso realmente modifica a vida das pessoas. Eu vou falar de alguns casos aqui, que são casos específicos, mas que são importantes. Mas antes eu queria dizer para vocês que trabalhar com arte-terapia, né, essa palavra arte-terapia, ela é muito comum no cotidiano das pessoas, mas muito poucas pessoas realmente sabem o significado da arte-terapia, né? Esse processo, que é uma especialização, é uma graduação, que envolve milhões e milhões de coisas, que são a capacidade que as pessoas, que o profissional tem que ter para lidar com as questões não verbais. E não estou falando só do processo, estou falando também da questão corporal, como a pessoa se comporta, como ela age, como ela deixa de agir. Essas informações todas, elas são importantíssimas para a gente chegar no resultado final. E eu, particularmente, confesso para vocês que eu sou defensor dos processos e não dos resultados. Eu acho que o grande segredo da arte-terapia não está nos resultados, né? Fazer uma bela pintura, ou fazer uma boa música, ou fazer uma peça de teatro. Não, é o processo. Ali, naquele momento da ação, é que tu vai descobrir qual é o fundamento de uma pessoa, né? Então, ela se liberta naquele momento sem ela perceber. Isso é maravilhoso porque é verdadeiro. A linguagem verbal, ela pode ser manipulada, ela pode ser distorcida. Eu posso aqui dizer qualquer coisa porque eu quero dizer. Mas as questões não verbais, aquelas que estão lá no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, elas são muito mais verdadeiras. É claro que esse universo, ele requer uma doação muito maior, muito grande. E não é um processo curto, é um processo de médio a longo prazo. Então, eu e Zamir aqui, somos pessoas que nós vivenciamos isso todos os dias. E somos apaixonados por aquilo que a gente faz. É isso que nos mantém até hoje no mercado aí. Queremos, inclusive, formar pessoas, né? Esse é um grande objetivo também. Eu acho que a gente passar aquilo que a gente adquiriu é importantíssimo, né, Isamir? Então, eu deixo aqui com vocês, assim, ó, essa oportunidade de falar com vocês é extraordinária, porque pode modificar o olhar de vocês sobre isso, né? Para ver como a arte é importante na vida das pessoas e pode ser realmente reabilitadora. Aqui a gente está falando especificamente dos serviços do SUS, né? Que não é um serviço particular, né? O CAPS, por exemplo, que é um serviço que se implementou através da reforma psiquiátrica. As oficinas de arte-terapia, de artes em geral, elas são coletivas. Então, é um processo muito difícil para nós, profissionais, observar as pessoas quando tem um universo de 30 pessoas dentro de uma oficina. Então, o sistema de saúde ele se torna limitado porque a nossa observação ela fica muito limitada também. Já é diferente no consultório, né? Quando a gente atua diretamente com a pessoa, é um outro universo. Mas o sistema ele está aí para ser modificado e ser melhorado, né? E eu acho que a gente vai nesse caminho da melhora, né? Eu queria aqui relatar para vocês, se der tempo, três casos, tá? O primeiro, caso de uma senhora, foi lá no início que eu comecei a atuar,
Era uma oficina que existia dentro da Faculdade de Medicina. Essa senhora, eu vou chamar ela de Maria, pode ser, Bia? Não te importa. Ela chegou na oficina extremamente deprimida, não falava, nada, uma pessoa muito... Ela, na época, devia ter uns 56 anos por aí, 55, 56 anos. Tu olhava para ela, parecia que tinha 70 anos. Então, ela estava muito, muito debilitada. A minha oficina que eu fazia lá, eu trabalhava com pintura, alguma coisa com cerâmica, com desenho. Eram os materiais que a gente tinha na época para fazer. E o que aconteceu com essa pessoa? Na verdade, ela era uma artista enrustida. A família nunca apostou nela, nunca acreditou nela, não dava a menor importância para as coisas que ela queria fazer. A oficina foi um estímulo para ela realmente voltar a fazer aquilo que sempre foi do íntimo dela. Essa senhora se transformou naquele processo. Eu descobri ali que ela era uma grande artista, uma grande pintora. Essa pessoa voltou a estudar, ela entrou para a universidade, ela fez o curso de artes, ela depois começou a atuar, antes de se formar, né, Bia? Antes de se formar, ela já atuou no projeto esse da Arte e Saúde. Então, ela foi uma verdadeira revolução na vida da pessoa. Uma oficina, pessoal, uma oficina simples de pintura transformou o universo de uma pessoa. Esse exemplo tem milhares de pessoas, centenas de pessoas passando por esse mesmo processo. Só não tem a possibilidade. Tem muita gente que não consegue fazer porque não tem essa possibilidade, né? O segundo caso que eu trago é de uma moça lá de Jaguarão, uma pessoa que sofreu muito quando menina, teve abuso sexual, desenvolveu em seguida uma esquizofrenia gravíssima, de algo assim, muito, muito pesado. Então, a verbalização dela era toda ela sexual. Tanto por exemplo, ela me chamava de o cavalão, né? Eu era o cavalão dela. Então, ela conversava com qualquer pessoa sempre com a desacerbação sexual enorme. E ela passou muitos anos nas minhas oficinas. Eu tinha uma oficina de música, uma outra oficina de pintura, 4 oficinas ela participava. Música, pintura, cerâmica e literatura. Ela participava das 4. Passou anos e eu não... Eu ficava sempre naquela mesma coisa, ia e voltava. Tinha hora que melhorava, depois que recaía, até que um belo dia, sempre tem um belo dia, né? Um belo dia, ela me chega com uma sacola na mão e eu fiquei curioso com aquela sacola, porque ela nunca trazia nada, e ela olhou para mim, estás curioso, vou saber o que é que está na sacola? Eu disse, estou, depois da oficina. Então tá, vamos esperar. E eu fiquei pensando, e ela me toreando com aquela bolsa, né? No final, aí ela traz a bolsa para mim e eu olho e digo, pessoal, assim, tinha mais um monte de escritos, sabe? Era poemas, era depoimentos, tudo meio que amassado, tudo meio, um discurso muito confuso, mas eu vi um universo ali, dentro daquela bolsa. Eu disse, mas eu não sabia que na oficina de literatura tu não escreve nada, muito pouquinho, meia dúzia de coisinha. Eu disse, não, é que Gilberto, eu vou te confessar para ti só. Eu escrevo, mas eu escrevo em casa. Eu não escrevo na oficina porque eu não me sinto bem escrevendo aqui. Então, eu descobri que ela tinha todo um processo de arte, mas era fora do CAPES, porque ela não sentia aquele sentido para fazer as coisas ali na frente dos outros. O que eu fiz? Eu comecei a estimular ela cada vez mais. Então, tu faz o seguinte, toda semana tu escreve coisas e eu trago. Eu fui acumulando aqueles escritos todos. Ela falava assim, pessoal, porque assim, a família dela judiava muito dela. A filha não queria falar com ela, os pais judiavam dela, era um horror, assim. E ali, naqueles dizeres, ela elogiava o pai, elogiava a mãe, elogiava a filha.
declarações de amor, assim, nada do contexto sexual, mas sim de amor mesmo, de afeto, sabe, de família. Então, ela tinha aquilo dentro de mim. E aquilo foi se aglomerando, tanto que assim, tinha um material incrível, incrível. E aí o que eu fiz? Vou chamar ela de Mirinha, posso chamar de Mirinha. Ô Mirinha, vamos fazer um livro? E a Mirinha olhou para mim, então, mas como assim eu vou fazer um livro? Não tem, Gilberto, eu sou pobre, eu sou humilde, eu moro lá, eu não tenho condições de fazer. Não, mas só um pouquinho. O que tu acha de a gente fazer um livro desses teus escritos? Ela topou. Aí a gente começou a se articular na comunidade e, através do Rotary da cidade, o Rotary patrocinou o livro, que é esse livro aqui, ó. É um livreto, gente. É um livreto. A capa foi feita por ela, internamente tem uma série de imagens. Ela tem uma questão muito grande com a Umbanda, então são desenhos que têm a ver com a religiosidade dela. Esse livro, pessoal, foi uma transformação assim, ó, sem precedentes na vida dessa pessoa. Esse livreto aqui, ó, esse livreto. A gente lançou ele na Feira Binacional do Livro, em Jaguarão, que é uma feira internacional. Foi o livro mais vendido da feira. Assim, praticamente vendemos todas as unidades do livro em uma semana. Essa mulher, ela se sentiu assim, ela se sentiu realmente como um ser humano. Finalmente ela tinha se tornado alguém, né? Não pelo livro, mas pelo processo todo que foi para chegar nesse resultado. Então, um gesto, às vezes, que pode ser simples e poderia ter passado despercebido por mim, porque ela estava com aquela sacola na mão, eu podia não ter questionado ela, não tinha acontecido nada disso. Então, a observação de um profissional das artes é muito importante nesses momentos. E o terceiro caso, pessoal, que eu vou encerrar, porque hoje já está meio longo, né? É de um rapaz que, infelizmente, ele faleceu agora o ano passado. Ele era de uma família muito rica de Jaguarão, numa época antiga, depois a família empobreceu, e ele foi um dependente químico desde os 16 anos e nunca conseguiu se libertar das drogas. Teve momentos que ele conseguiu ficar abstinente, outros não. E a partir dos 20, 23, 25 anos, eu acho que foi mais ou menos nessa época, ele desenvolveu também uma esquizofrenia por causa da alto consumo de tudo que era tipo de droga, né? Esse rapaz frequentou muito tempo o CAPS. Rapaz, ele faleceu, tinha 55 anos. E ele também participava muito das oficinas de música, mas era uma coisa muito irregular, né? Ele não era frequente, não tinha uma frequência positiva, assim. Mas ele sabia, pessoal, e foi aí o gancho que eu peguei dele. Ele sabia tudo de rock. Ele sabia todos os grupos dos anos 70, 60, 80, ele sabia tudo, as letras de música. Ele era um aficionado por rock. E como músico, a gente fez uma grande conexão, né? E começamos a nos aproximar. Até então eu não tinha conseguido essa conexão com ele. E, para minha surpresa, eu descobri que ele também era gostava muito de escrever. Ele tinha um arsenal de coisas em casa. Aí ele começou a me trazer, mas, pessoal, eram livros, sabe esses cadernos de estudante? Ele tinha uns cadernos, tudo cheio de letras de música. Eu disse, meu Deus do céu, é um universo. O cara está escondendo isso aí há 30 anos, o universo. Então, nós fizemos uma conexão e começamos a produzir. Comecei a botar melodias nas letras dele, né? O que construiu uma transformação na vida dele. Ele ficou 4 anos abstinente, depois que eu fiz uma gravação de uma música dele, e que participou de um CD meu, que é o CD aqui,
chama Louca Vida, que foi lançado em 2017. Tem uma música, a música dele está aqui. Essa música, gente, para mim, ela tem um valor inestimável, mas para ele é inexplicável. Foi a música, durante 6 meses, no município de Jaguarão, que mais tocou nas rádios. Então, a comunidade tinha horror dele, porque um dependente químico, ele está sempre pedindo, está sempre incomodando, está sempre não sei o quê. Então, as pessoas viviam escorraçando ele. Quando a música dele começou a tocar na rádio, e as pessoas... E eu fazia questão de ir nas rádios e dizer, essa música aqui é do fulano. É do fulano. E as pessoas, mas como assim o cara... Então, as pessoas começaram a enxergar ele por um outro lado, que não o lado do dependente químico. O cara tinha uma produção... Meu Deus do céu, eu não tenho palavras para dizer para você. Eu tenho várias músicas com ele que eu ainda quero gravar nos meus próximos trabalhos. Está falando com o Zamir de gravar. Eu vou gravar os trabalhos dele. A família dele, pessoal, começou a enxergar ele completamente diferente. Então, o que pode fazer a arte na vida das pessoas é uma coisa que não tem como eu verbalizar aqui. Mas eu posso fazer uma coisa só. Eu posso pegar o meu violão e tocar essa música do meu amigo Farid Kader. Eu vou ter que falar o nome dele, porque a família me permite fazer isso aí. É público. A música dele se chama Rio, e ele faz uma grande metáfora sobre o rio Jaguarão e o rio da vida dele. Esse rio totalmente tempestuoso e cheio de curvas, né? Então, eu peço a permissão para vocês de, modestamente, tentar cantar essa música. Eu não sou um grande instrumentista, né? Eu faço composições, então eu vou tentar cantar essa música para encerrar nossa fala. Não sei se tem perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu cantar a música? Essas cadeiras aqui não são as melhores, né? Mas tá bom. Vou pegar a letra aqui que eu posso me esquecer. Faz um tempo que eu não toco ela, mas vou tentar. Saio do meu lugar, mas nunca esqueço das ondas pequenas do meu rio Jaguarão. São lembranças que me trazem de volta ao meu chão. Saudade imensa, desde que daqui parti. A água é que me faz crescer e amadurecer. O rio da minha vida me traz de volta ao rio da vida, me traz de volta ao
É lindo, né, pessoal? Saio do meu lugar, mas nunca esqueço das ondas pequenas. Meu Rio Jaguarão, são lembranças que me trazem de volta ao meu chão. Saudade imensa, desde que daqui parti. A água é que me traz crescer. E hoje o rio da minha vida me traz de volta ao rio da vida. Me traz de volta ao rio da vida. Me traz de volta ao rio da vida. Obrigado. Pessoal, eu acho que todos na nossa área já teve a oportunidade de ver algum documentário ou até presenciar nos hospitais, né, os resultados da arte, a interação da arte nos departamentos de psiquiatria, especialmente oncologia. Eu já tive essa experiência com musicoterapia, com atores, né, fantasiados de palhaços médicos, né, especialmente no momento na oncologia infantil, onde os familiares, né, têm um trauma, né, de ver o seu filho naquela situação. Então, realmente é muito bonito. E, em nome da Associação Médica de Pelotas, eu quero agradecer muito os palestrantes Zane, Zamir e Gilberto por dividir as suas experiências fantásticas, né, muito bonitas, numa área que, às vezes, é um pouco mais afastada do nosso dia a dia. Foi muito interessante. Quero agradecer em nome de todos. Muito obrigado. Em nome da associação, mais uma vez, obrigada, Decinho, pelas tuas palavras, que são a nossa relação, né, palestrantes e Associação Médica de Pelotas, nesse evento tão diferente e tão enriquecedor, né? Eu acho que todo mundo aqui aproveitou muito e eu quero agradecer muito e de coração. Tá? Olha, foi assim, ó, demais. Por favor, Unicred. Pode subir, Viane. Entregar, por favor, um agradecimento do nosso apoiador aos nossos palestrantes. Está meio difícil de passar aqui. Não te preocupa, tu entra por aqui, está tudo certo.
Só um pouquinho, Bia. Só um pouquinho, Bia. Vamos fazer uma fotinho ali. Vai. Fabiano está aí? Fabiano. Tá difícil, gente, não pensa não. É só para registrar, tá? Um pouquinho de paciência. Obrigada. Agora, por favor, Lúcia, Laboratório Antonello. Mais um mimo para os nossos palestrantes. A gente faz mais uma fotinho aqui. Damos por encerrada, então, essa primeira parte do nosso evento. Muito obrigada mais uma vez.